Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Em todos os vídeos que a gente faz, as pessoas perguntam por que Caio Jorge, ao invés de trazer Tati Castegiano ou Marcos Leonardo? Nós vamos explicar para vocês o porquê. A resposta é muito clara, é muito objetiva, é muito óbvia. E a gente vai aqui trazer para você poder entender. José Botto deveria deixar o Flamengo. José Botto é um dirigente que, na minha opinião, fez um trabalho, ganhou, conquistou, graças ao elenco que tinha e também ao trabalho do presidente BAP, que teve que intervir durante muitas situações, e do técnico Felipe Luiz. Um trabalho ruim do José Botto, e o Flamengo não deve renovar com o dirigente, na minha humilde opinião. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Desde já eu desejo um feliz ano novo e peço para que cada um deseje feliz ano novo um para o outro. Aqui nos comentários, mete aqui, feliz ano novo, feliz 2026, para que possamos ter uma energia positiva e que o Flamengo possa ser cada vez mais forte nesse próximo ano. Deixa o seu like, posso contar com o seu like? Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, em todos os vídeos e lives que a gente faz, muita gente pergunta o porquê do Caio Jorge, do Flamengo insistir tanto no Caio Jorge e não tentar e não contratar o Tati Castegiano e também ou o Marcos Leonardo. São dois nomes muito comentados pela galera, né, pelo nosso público. E eu me sinto na obrigação de vir aqui explicar, falar para vocês o porquê dessa, né, desse desejo do Flamengo em contar com o Caio Jorge. É muito simples. O primeiro deles, Caio Jorge é um jogador de nacionalidade brasileira. A CBF pretende reduzir o número de estrangeiros ao longo dos anos e não só para o próximo ano. Ou seja, talvez no próximo ano eles possam reduzir de 9 para 7, no ano seguinte de 7 para 6, não está definido isso. E o presidente do Flamengo, ele diz claramente que ele, quando contrata o jogador, ele projeta a performance desse jogador para daqui ao tempo de contrato dele. Ou seja, um contrato de 5 anos, você tem que entender como ele ficará performando durante esses 5 anos. O Tati Castegiano interessa ao Flamengo? Sem dúvida nenhuma. O Flamengo é um dos jogadores que o Flamengo tem interesse. No entanto, o Caio Jorge é mais provável. É a primeira opção hoje na diretoria do Flamengo, porque trata-se de um jogador brasileiro. O Tati Castegiano, que o Flamengo há um ano tenta a contratação, é um jogador de 27 anos, ou seja, ele já está acima da média de idade que o próprio presidente coloca, que vai contratar jogadores até 25, 24, 25 anos. Então já estaria acima da idade que o presidente, né, estipulou. Mas acho que isso não é problema, porque é óbvio que ele coloca essa questão da idade, mas não é o único parâmetro de avaliação do presidente. Ele avalia outras questões, como, por exemplo, também a quantidade de minutos que o jogador entra em campo. E aí a gente fala aqui do Tati Castegiano, 1,78 m, avaliação de mercado de 25 milhões de euros, joga na Lazio, 27 anos de idade. Quando a gente olha aqui, dos 17 jogos possíveis, ele jogou 10. Fala assim, ele jogou 60% dos jogos da Lazio. Sim, mas quantos desses 10 ele entrou como titular? Quantos ele entrou do banco de reserva? Porque se ele entrar faltando 5 minutos, por exemplo, já computa um jogo. Então, tudo isso é importante levar em consideração. Trata-se realmente de um bom jogador, foi convocado, inclusive, recentemente para a seleção argentina. Vale destacar que, quando foi convocado, foi para uma seleção alternativa,
não era com os principais jogadores da seleção argentina. Ele tem na Lazio 2 gols e 3 assistências. Realmente é um bom jogador. Ele foi contratado junto ao New York City dos Estados Unidos por 15 milhões de euros. Ou seja, o mesmo valor que o New York pagou para o Girona, time onde ele jogava anteriormente. Jogador que tem todas as características, sim, isso aí não tem a menor dúvida, do que o Filipe Luís pede, que é um jogador de mobilidade, um jogador que ataca o espaço, que marca a saída de bola. Só que o Flamengo tem outras opções. E aí entram as opções de jogadores do cenário nacional, jogadores que tenham nacionalidade brasileira. Como eu expliquei no início, a CBF vai reduzir o número de estrangeiros e o Flamengo já está ali no limite. Já está com a cota de estrangeiros estourada. Se reduzir, o Flamengo vai ter que se desfazer de alguns. Como é que vai contratar mais? Né? O Matias Vinha vai sair. Tudo bem, mas e aí? E outros jogadores que podem chegar? Não adianta. Então o Flamengo foca em jogadores brasileiros. Essa é a primeira opção que a diretoria do Flamengo pensa nesse momento para poder contratar um centroavante, que é a prioridade número 1 do técnico Filipe Luís. A gente vem dizendo isso há algum tempo. Filipe Luís colocou como uma condição a renovação de contrato ao fato do Flamengo contratar um centroavante com as características que o modelo de jogo dele pede, que é um atacante de mobilidade, um atacante que ataque o espaço, um atacante que marque forte a saída de bola, marcação, pressão, enfim. É a característica do treinador, cara. Não adianta você trazer jogadores, por mais sensacionais que sejam, que não se encaixem na metodologia, né, na mecânica de jogo do treinador, porque não vai dar certo, vai dar errado. Enfim. Aí, outro jogador, muita gente pergunta também, por que o Flamengo não contrata o Marcos Leonardo? A gente fez aqui uma arte comparando, né, o Marcos Leonardo, os números do Marcos Leonardo na temporada, a idade e todos os dados. Bom, o Marcos Leonardo, ele é um ano mais novo que o Caio Jorge, mas tem basicamente a mesma idade, né? É claro que a gente pergunta para você, quem você contrataria se você pudesse, né, se tivesse o poder da caneta para contratar? O Caio Jorge jogou 46 jogos pelo Cruzeiro nessa temporada, teve 26 gols e 9 assistências, uma performance realmente espetacular. E já o Marcos Leonardo também, titular absoluto do time do Filippo Inzaghi, que é o Al-Ahly, né? Perdão, o Al-Ahly não, o Al-Hilal, 21 jogos, 15 gols e não deu nenhuma assistência. É um jogador colocado como imprescindível no time do Al-Hilal, que é o time do Filippo Inzaghi. E aí, entenda, ele encaixa-se nas características que o Filipe Luís pede, né? E que a diretoria quer, que é brasileiro, ataca o espaço, marca a saída de bola, é muito bom jogador. Só que é impossível, gente. Não adianta a gente ficar pedindo um jogador que joga hoje no maior time do Oriente Médio. O maior time do Oriente Médio hoje chama-se Al-Hilal. É o time mais poderoso no aspecto financeiro. E o cara é titular. Jogou hoje, inclusive, como titular. Como o Flamengo conseguiria contratar um jogador desse? Então não adianta. O Flamengo tem que realmente insistir naquilo que pode. E embora o Pedrinho diga que é impossível, que os valores são muito longe do que ele pede e tal, não caia nessa. Não entre nessa. O cara é empresário. Ele quer tirar o máximo que o Flamengo puder dar e sabe que, né, precisa ter o retorno daquele valor investido no jogador em que ele contratou. Então, assim, é uma possibilidade real, sim. Né? O Yuri Alberto, que seria uma outra opção, que o Filipe Luís, inclusive, gosta, né, gostaria de contar com o Yuri Alberto, pediu o jogador desde o ano passado, é um jogador que tem o desejo de jogar na Europa. Então ele entende que se ele jogar no Flamengo, se ele vier com um contrato longo e um salário, uma multa rescisória alta, o Flamengo não vai liberar.
Diferente do Corinthians, que ele renovou o contrato com uma multa baixa. Então, é um problema. São poucas opções para esse setor de ataque. E aí eu pergunto a você, se você tivesse o poder da caneta, contrataria quem? Tati Castellanos, Caio Jorge, Marcos Leonardo ou o próprio Yuri Alberto? Claro que levando em considerações todos os fatores que eu trouxe aqui. Feliz ano novo para você, que seja um 2026 maravilhoso, cercado de alegria e principalmente de saúde, que acho que é o principal. Coloca aqui nos comentários feliz ano novo. Deixa de colocar não, cara. Tudo que vai, volta para você. Então desejo para o amigo, desejo para mim, desejo para nossa família feliz ano novo, porque é sempre muito importante. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.